7 de novembro de 2018, hoje excepcionalmente começando mais cedo, porque eles terão uma reunião da rádio mais tarde. E o assunto é Nikola Tesla, começa hoje, provavelmente vai continuar semana que vem. Tem bastante coisa, um material muito interessante. 2, 3 semanas, pelo menos 2 semanas. Ele nasceu na Sérvia, depois foi para os Estados Unidos. Nikola Tesla, o gênio esquecido. Porque foi dado muita ênfase ao professor dele, que era o Edison, que inventou a lâmpada, a incandescente, e ele ficou meio deixado de lado. Embora os militares tiveram um interesse muito grande nessas. Alcir Caetano, Jéssica, Danilo Cardoso. Mislaine Rabelo, Landa Rodrigues, Wilson Pércio e Landa Bordignon. Vamos ver se dá. Nikola Tesla é muitas vezes descrito como um importante cientista, inventor do século XX. Foi muitas vezes esquecido, ostracismo é esquecimento, e até caluniado, designadamente por aqueles que não se confirmavam com suas ideias demasiadamente avançadas para o seu tempo, ao tentarem denegrir e ridicularizar. As histórias vão confirmar que ele tinha razão em todas as suas ideias. Inclusive, alguns questionam se ele era um arauto dos extraterrestres, se ele era um médium, um canalizador, ou se ele próprio talvez fosse um extraterrestre, um viajante do tempo. Como Da Vinci, como outros. Um homem que espalhou luz sobre a face da Terra, e literalmente, porque ele venceu a Guerra das Correntes, a corrente alternada, em contraposição à corrente contínua do Edison, seu patrão. Depois ele abandonou, com auxílio de Westinghouse e com o banqueiro JP Morgan, ele começou a espalhar a eletricidade, primeiro pelo lago Niagara Falls, os lagos ali, na divisa com o Canadá, e depois por todos os Estados Unidos e posteriormente para o mundo todo. Embora ele dizia que tu podia transmitir sem fios, mas isso não foi aceito e é complicado. Ele antecipou, de certa forma, o Wi-Fi, né? A internet sem fio e a comunicação. Então, espalhou luz sobre a Terra, foi um inventor, mais de 30. Tem um livro em inglês, acho que em português não tem. Invenções de Nikola Tesla. Então, ele tem mais de 30 patentes, inventas. E ele enxergava, visualizava em 3 dimensões, como se fosse um holograma, e ele, com a sua própria mente, ele podia modificar, como hoje se faz para quem pesquisa uma cirurgia, alguma coisa assim, através de um holograma. Ele antecipou isso já naqueles anos lá, 1920, 1930. Como se ele enxergasse por idioplastia suas próprias ideias ou ideias que ele recebia, mediunicamente, talvez. No campo de engenharia, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, nasceu na aldeia Zmijan, Vodna Kradija, território da atual Croácia, ele é croata. E etnia sérvia. Porque antigamente era Iugoslávia, depois separou em 89, Bósnia e Herzegovina, toda aquela separação que houve. Os mais antigos vão lembrar da Iugoslávia. Era súdito do Império Austríaco, Império Austro-Húngaro, né? E mais tarde tornou-se cidadão americano. Mais conhecido pelas suas ideias, muitas contribuições revolucionárias no campo do eletromagnetismo, no fim do século XIX e nesse século XX. As patentes, então, das suas invenções, e hoje nós temos o Tesla como uma unidade na física e na matemática, né? E temos o carro Tesla também, a tecnologia mais avançada, o carro mais avançado que tem. Seu trabalho teórico forma as bases dos modernos sistemas de potência elétrica em corrente alternada, AC, ou CA, incluindo sistemas polifásicos de distribuição de energia, é o que a gente tem hoje por todo o mundo, e o motor AC também, corrente alternada, com os quais ajudou a introdução da segunda revolução industrial. Depois da demonstração de transmissão sem fios,
pelo rádio em 1894, e após ser vencedor da Guerra das Correntes, quando ele venceu o Edison, seu patrão, tornou-se largamente respeitado como um dos maiores engenheiros eletrotécnicos que trabalharam nos Estados Unidos. Em 43, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos acreditou como sendo o inventor do rádio em vez de Guglielmo Marconi. E nós temos aqui no Brasil o padre Lander de Moura, que também é considerado o inventor do rádio, embora não tenha o patenteado. Albani da Silva, José Paulo Domingues, Fabiano Domingues, Cida Alves, Gilberto aqui do lado, Landa Bordion, já foram falando. Você já foi. Ali está a família dele, a história dele, pode passar adiante. A torre Watercliff é a grande invenção, é uma torre como essas torres que tem hoje de celular, para transmissão, e ele espalhava lâmpadas a cada 10, 15 metros e conseguia acendê-las à distância. Antecipou o sem fio. O seu sonho de infância era ir para a América para aproveitar a força das cataratas no Niagara Falls. No início, ele pretendia se especializar em física e matemática, logo ficou fascinado com eletricidade. Em 1875, iniciou estudos em engenharia elétrica na Politécnica Austríaca, em Graz, na Áustria, por 3 anos depois da Universidade de Praga. Em 1881, muda-se para Budapeste, Hungria, é uma cidade do lado de Buda, outro Peste, dividida pelo rio. O que tu fechou, né? Para trabalhar para Tivdar Puskás, na Companhia Nacional de Telefones. Estava lá quando Tesla caminhava com um amigo pelo parque da cidade, que a solução indescritível para o campo magnético rotativo passou pela sua cabeça. Com uma vara, ele desenhou um diagrama na areia explicando ao seu amigo o princípio do motor de indução. Hoje se fala, se tu buscar na internet, tem um motor de corrente contínua por indução eletromagnética. Em 1882, muda-se para Paris, França, para trabalhar para a Continental Edison Company. O Edison já era famoso na época, ajudando a resolver problemas com seus dínamos DC. Desde pequeno ele já tinha as visões. Em junho de 1884, migrou para Nova York, Estados Unidos, com um pouco mais do que as roupas do corpo, e uma carta de recomendação de Charles Batchelor, seu ex-empresário para Thomas Edison, que depois foi seu empresário, seu patrão. Nos Estados Unidos, em junho de 1874, aí já foi. Tá ali, repete, Charles Bajot. Após um período a cavar velas para a empresa, Edison. Cavar velas para a empresa, Edison. Empresa Edison, Tesla formou a sua própria companhia, Tesla Electric Light and Manufacturing, luz e manufatura. Os investidores iniciais entraram em desacordo com os planos de Tesla para corrente alternada. Ele foi forçado novamente a trabalhar com um trabalhador comum, cerca de um ano, para se alimentar e para preparar seu próximo projeto. Em 1887, inventou o motor de corrente alternada sem escovas, que foi apresentado à AIEA, a Associação de Eletricidade Americana, atual IEE, em 1888. No mesmo ano, começou a desenvolver sua bobina de Tesla, que tem até hoje. Começou a trabalhar com George Westinghouse, na Westinghouse Electric Manufacturing Company. Em abril de 1887, muito antes do Röntgen, aquele que descobriu o raio-x, Tesla começou a investigar os raios-x com o seu dispositivo único de tubos de vácuo. Dispositivo eletrônico, mas de Tesla foi interrompida quando o incêndio destruiu seu laboratório em 1885. Tesla é considerado a primeira pessoa na América a criar uma imagem raio-x, tendo produzido uma radiografia de um pé. Então, ele antecipou até o Röntgen. Nikola Tesla era um inventor visionário. Dedicou sua vida a descobrir uma fonte de energia limpa em abundância para a humanidade. Infelizmente, ele contrariou interesses grandes de banqueiros.
Entre as suas invenções para esse fim, transmissão de energia corrente alternada AC, motor AC, turbina sem lâminas, rádio, lâmpadas de iluminação fluorescente, neon, robótica, controle remoto sem fios, transmissão de energia sem fios e muito mais. Antecipou a internet, Wi-Fi, tudo isso. É. Após um período... Ah, tá, isso já foi. Ao contrário dos brinquedos e lanternas, a maioria das casas, escritórios, fábricas e outros edifícios não são alimentados por pequenas baterias. Também não são alimentados com corrente contínua, mas sim com corrente alternada, que inverte a direção de cerca de 50 vezes por segundo, com a frequência de 50 a 60 Hz, que é vezes por segundo, que é homenagem a outro pesquisador, o Hertz. Se você quiser, é um alemão, né? Ligar o motor de algum dos seus eletrodomésticos, terá que ser uma tomada de energia elétrica AC. Trata de motor de um design diferente. Inventado por Tesla em 1887, sem escovas, foi apresentado à IEE, esse aí, em 1888. E só 1888. Sua associação Westinghouse só lançou seu primeiro motor... Não, 1978, tá certo. Indução prática em 1900... Ah, mas ali está errado. 1892. Ah, tá, ele morreu 80 e poucos anos, tá certo. Desenvolveu também uma linha de motores de indução polifásica, 60 Hz em 93. Os primeiros motores de Westinghouse eram motores de duas fases, aquele lá em cima, né? Com rotores bobinados, até que mais tarde J.B. Lamy desenvolveu um rotor em gaiola de esquilo, em curto-circuito. Um rotor em gaiola de esquilo. São as lâminas enroladas, né, as bobinas. Dois pares de bobinas de eletroímãs, mestrados vermelho e azul, são alimentados por uma alimentação alternada. AC. Motor bifásico, como funciona ali? As duas bobinas vermelhas são ligadas a uma série de energias, aí é descrito como é que é feito. Pode passar. Um esquema de como funciona, como é desenhado no papel, né? Um diagrama. E a maioria deles são em forma de círculos, né? E lembra um pouco aqueles círculos dentro de círculos da Bíblia, da visão de Ezequiel. E por falar nisso, ele pesquisou também discos voadores e a antigravitação, força antigravitacional. Ele e o Marconi junto. Cidadania americana, durante a sua vida, obteve mais de 200 patentes. Sempre considerou seu maior objetivo ser considerado cidadão americano. Fez juramento a 30 de julho de 1891, com a idade de 35 anos, ainda demorou, né? Tesla foi considerado cidadão dos Estados Unidos da América. A bobina de Tesla. No verão de 1889, viajou para a Exposição Universal em Paris. Ficou sabendo dos experimentos de Heinrich Hertz, que é por isso que a gente tem Hertz, provocar a existência de radiação eletromagnética, incluindo ondas de rádio. Tesla achou essa nova descoberta fascinante e decidiu explorá-la de maneira mais completa. Repetindo e expandindo esses experimentos, tentou ligar uma bobina Ruhmkorff com um alternador de alta velocidade. Estava desenvolvendo como parte de um sistema de iluminação de arco aprimorado. Descobriu que a corrente de alta frequência superaquecia o núcleo do ferro e derretia o isolamento entre os enrolamentos primário e secundário da bobina. Para corrigir esse problema, Tesla implementou uma bobina própria, com abertura de ar, spark gap, em vez de material isolante entre os enrolamentos primário e secundário, e um núcleo de ferro que poderia ser movido por diferentes posições dentro ou fora da bobina. E é interessante, quem via ele via no meio daqueles raios, ele fazia passar pelo próprio corpo dele. Tem uma parte interessante que o Edison tentou desacreditar a corrente alternada, passando por um elefante e o elefante acabou morrendo. E ele, indignado, fez passar por ele e disse, não,
Se a gente souber como fazer, a gente não morre. E ele sobreviveu, fez a corrente passar pelo corpo dele mesmo, sem morrer. Ele tinha familiaridade, até quando tinha noites de raio, ele adorava noites de tempestade, que aí podia trabalhar bastante, desenvolver seus experimentos. Então, a bobina de Tesla, ali mostra a representação dela. A bobina de Tesla é um circuito transformador de ressonância elétrica. É usado para produzir energia elétrica de corrente alternada de alta tensão, baixa corrente, ampere, né, e alta frequência. Tesla fez experiência com um certo número de diferentes configurações, consiste de 2 ou por vezes 3 circuitos elétricos ressonantes. E ali no laboratório, lá no interior dos Estados Unidos, envolto no meio de radioatividade, de radiação e eletricidade. A coifa de Tesla, bobina de Tesla, aí vai descrever como é que é feito, bateria, bobina secundária, bobina primária. Pode passar adiante. O próprio Tesla usou versões maiores ou menores de sua invenção para investigar fluorescência, raios e radiotransmissão, raio-x e radiotransmissão, de energia sem fios. Então, energia sem fio já naquela época. Isso nós estamos falando em 1900, 1910. Efeitos biológicos, bem como a natureza eletromagnética da Terra e sua atmosfera. Ele trabalhou muito então, na questão da ionosfera e da geosfera. Os circuitos da bobina Tesla foram usados comercialmente em transmissores de rádio, Spark, Gap, para telegrafia sem fios, até a década de 1920, em equipamentos médicos como eletroterapia, e hoje nós temos mais desenvolvido a GDV e quimiografia e outras, mas começou lá com Tesla. Dispositivo de raios violeta, hoje seu principal uso é exibições educacionais, entretenimento, embora pequenas bobinas ainda sejam usadas com detectores de vazamento para sistemas de alto vácuo. A descarga elétrica é capaz de excitar uma lâmpada fluorescente, mesmo estando a uma certa distância da Tesla Coil. Uma prova de que a energia da radiação se propaga através do espaço. Ele trabalhava também com energia globular, em forma de globos. Quando uma pessoa coloca a mão na lâmpada, essa ilumina-se até a zona em que a mão encosta, pois a pessoa atua como uma linha de retorno. Interessante. Osciladores de Tesla, ali vários experimentos. Bobinas compactas. Pode passar adiante. Oscilador eletromecânico. Tesla's Earthquake Machine. A máquina produtora de terremotos de Tesla. Esse dispositivo foi um aparelho eletromecânico patenteado por Tesla em 1893. Em 1896, estava trabalhando em ondas de ressonâncias para ser usadas na transferência de energia. A ideia era criar um oscilador mecânico capaz de criar várias frequências até concluir com a frequência de ressonância do objeto desejado. Lembrando que cada objeto tem uma frequência de ressonância. Existe a frequência de ressonância da atmosfera, que é chamada Schumann. Por isso que cantores de ópera, às vezes cantando, pode quebrar um copo. Aquilo não é piada não, aquilo é real. Então, se o cantor de ópera ele consegue sintonizar a frequência dele com a frequência de vibração do objeto, o objeto explode. E não só isso, ondas em geral têm esse efeito. Teve um caso nos Estados Unidos, por exemplo, que foi um engenheiro civil, ele construiu uma ponte, só que ele não levou em consideração a oscilação do vento. O que aconteceu? Ele construiu a ponte, ela começou a abalar, balançar, até que ela se destruiu. Por quê? Porque o que aconteceu? A ponte, a frequência de onda da ponte, ela ficou em sintonia com a frequência do vento. Então o que aconteceu? Destruiu aquilo. Por isso que hoje em dia, inclusive, os engenheiros civis, quando eles vão construir prédio, eles levam muito em consideração isso. Porque todos os objetos vibram.
Quem aí tem medo de altura agora vai ficar mais ainda. Inclusive os prédios. Os prédios, aqueles altos que a gente está Se eles não balançar, eles podem Sim, quebrar. eles estão o tempo todo balançando, na verdade. Só que eles são construídos de forma a se levar em consideração a vibração deles, né? Por isso que nas engenharias em Mas geral... são centímetros? Depende. Daí, Depende. quem conhece melhor a vibração de prédio é o pessoal da Civil. Eles trabalham exatamente com isso. Nas engenharias em geral, a gente aprende um pouco de noção de física de ondas por causa disso, porque essas vibrações elas podem ser complicadas. Qualquer engenharia, dependendo do que vai se fazer, né? Então... Eles mostraram uma piscina, a água saía para fora, de tanto que... Sim. Então, tudo tem uma vibração. Então, e se essa vibração... Oi? Se essa vibração ela não for levada em consideração, corre-se o risco de ter acidentes. Então é por isso que se aprende muito isso nas faculdades de engenharia e física também. Você tem que dar um oi ali. Ele não quer aparecer. Esse que está falando é o Rally. O filho do Beto.